Olá pessoal, Rafael e Valéria do eftbrasil.net.br. E apesar de um pouquinho atrasado, a mensagem de hoje é uma mensagem assim que a gente poderia dizer faz parte da mensagem de Natal, daquilo que de mais importante nesse momento nós gostaríamos de transmitir para você que acompanha o nosso trabalho e que com certeza é um buscador, é alguém que está assim procurando um sentido mais elevado para a própria vida, tá? Bom, eu acho assim, vamos começar falando um pouquinho sobre o Natal. O que tem de tão importante nessa data para a gente dizer que a mensagem de Natal ela é mais importante do que todas as outras? Olha, o primeiro ponto que eu gostaria de transmitir é o Natal, ele não é uma festa, embora hoje em dia seja comemorado no Ocidente como o nascimento de Jesus, como tantas outras datas festivas, como tantos outros momentos. Ele, na verdade, foi importado de cultos mais antigos e de cultos pagãos. Dizem as tradições, por exemplo, que em Roma, nessa época, se comemorava a Saturnália, uma festa em honra a Saturno, em honra à experiência, em honra à sabedoria, e que tinha festas e trocas de presentes. Outros povos também viam nessa data de 24 para 25 como a data do solstício de inverno, Nós estamos aqui no hemisfério ocidental, aqui nós estamos no solstício de verão. Então, no solstício de inverno e como a data que representava o retorno do sol, o retorno da luz e o retorno da divindade, tá? Importante entender que esses povos eles não eram primitivos, que na realidade o solstício era a data, era a celebração, mas que representava algo muito mais importante dentro deles. Não apenas o sol físico que retornava, eles não eram tolos, eles não eram povos ignorantes, mas eles sabiam da profundidade dessa data como o retorno da vida, o retorno da divindade, uma representação do momento em que a escuridão começa a deixar a nossa vida e a divindade, que hoje no Ocidente nós chamamos de Cristo, que também é uma palavra que tem origem no grego e significa o ungido, aquele que foi abençoado, começa a retornar para o nosso coração, tá? Então, acima de tudo, essa é a importância da cerimônia do Natal, o momento em que a divindade começa a retornar para a nossa vida. Bom, primeiro ponto, tá? Desse tema hoje, que talvez seja um pouquinho mais extenso do que a média, mas que eu gostaria de falar e transmitir para vocês é a importância das afirmações espiritualizadas. Quando a gente trabalha num contexto terapêutico, principalmente no contexto da EFT, tá, a gente costuma entender as afirmativas, ou costuma perceber, na maior parte dos casos, as afirmações como uma coisa meramente material. Tá? Então é muito normal a gente encontrar aqui no YouTube, encontrar vídeos, encontrar textos de pessoas que falam na afirmativa simplesmente como um aspecto de riqueza ou como um aspecto de saúde, mas na realidade, o início da mensagem de hoje, ela busca transmitir as afirmações espiritualizadas. Para isso, tá, eu quero trazer para vocês assim 2 livros, tá, que foram algo que nos ajudou muito em momentos de crise e que podem ser importantes para os momentos em que você tem agora. Um deles é do autor Jorge Adum e o nome do livro é Eu Sou. Esse livro, você olha ele assim e de primeiro momento você não dá muita importância a ele, quando você não sabe o conteúdo. Porque são frases, em que o Jorge Adum trouxe novamente ao público. E essas frases é feita uma por dia. Você pronuncia essas frases uma ao dia, então são 365 frases. E conforme você vai pronunciando essas frases, ela vai te remetendo ao seu espírito. Ela vai te trazendo força, ela vai te trazendo uma luz para fortalecer a sua própria ligação com o seu próprio espírito, com o universo ou até mesmo com Deus. E por que dessas frases? Por que estamos trazendo isso para vocês? Porque a proposta dessas frases é que ao fazê-las,
você começa a se reconectar. E com essa reconexão, você começa a trazer o que podemos chamar assim de milagres para a sua vida. Porque todos nós somos capazes de pequenos milagres. Então, as frases, elas vêm fortalecer realmente o espírito. Jorge Adon, para quem não conhece, ele é libanês de nascença, fugiu da terra dele na época da Primeira Guerra Mundial, cursou uma universidade de medicina na França, viajou por vários países da América do Sul e deixou a sua vida terrena aqui eu digo assim, no Brasil, em Petrópolis, na década de 50, onde ainda hoje algumas das pessoas mais antigas ainda o conhecem como Jefa, o Venerável. Então, o interessante da obra dele é que, além de médico tradicional, ele trouxe uma cultura e uma espiritualidade do Ocidente. Parte do trabalho dele está nas afirmações como maneira de reprogramar o nosso subconsciente, que é algo que o Ocidente só foi conhecer muito depois, tá? E parte do seu trabalho está baseado nessas tradições muito mais antigas do que as simples afirmações como nós conhecemos aqui, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo livro que eu acho muito interessante também, para quem está passando por um processo de transformação agora, é um livro chamado Afirmações de Cura, do Yogananda. Tá, o Yogananda também é oriental, indiano, tá? Foi digamos assim, o grande yogi que trouxe muito da tradição da Índia para nós, começando principalmente a partir da América do Norte no século passado. Tá? E também tinha a compreensão de que a conexão entre nós e o espírito universal de vida, ela também passa pela mente. E a nossa mente ela é muito indisciplinada. Então, o processo das afirmações, tanto de um autor como de outro, como de várias, tá? Elas passam por esse processo de novo, nós assumimos o controle dos nossos próprios processos mentais para buscarmos encontrar as forças dentro de nós. E eu gostaria de dar aqui um pouco do meu testemunho em relação ao trabalho dos dois, tá? No caso do Jorge Adon especificamente, há alguns anos atrás, eu acho que fazem uns 5 ou 6 anos atrás, tá? Que foi um dos momentos em que eu tive assim de defrontação com a minha sombra mais intenso. Naquele período da minha vida, o meu coração não estava suportando as adversidades. Eu estava começando a ter arritmia cardíaca e outros sintomas ainda um pouco mais extravagantes. Então, quando muitas vezes eu estava no ônibus, que era um momento em que eu tinha para muitas vezes colocar um fone de ouvido, fechar os olhos e me internalizar, eu aproveitava todos os instantes para isso, eu fazia muitas dessas afirmações que o Jorge Adon ele predica no seu livro. E a que para mim foi mais marcante, porque apesar dele ser libanês, ele traz muito das afirmativas em cima da tradição do credo cristão. Uma das afirmações que para mim ainda hoje é a mais marcante diz assim: eu sou a ressurreição e a vida eterna. Porque a própria ressurreição, que é o ápice da vida de Jesus, ela mostra a vitória do Espírito sobre a matéria. E é algo que a gente esquece. Tá? Porque os nossos medos, os nossos condicionamentos nos afastam da divindade na nossa vida. Então isso me ajudou muito a reconquistar o meu poder, a encontrar a divindade dentro de mim, a restabelecer a minha vontade, inclusive no restabelecimento da minha saúde. Tá? Então, quando a gente conhece EFT, por exemplo, eu nunca descarto o fato da gente buscar as origens das nossas fraquezas. Mas, juntamente, conciliando com esse trabalho, nós podemos implementar esse tipo de afirmação fazendo tapping, simplesmente repetindo: eu sou o que o Criador é, que é a frase principal, ou ainda, como era importante no meu caso, eu sou a ressurreição e a vida eterna, como forma de encontrarmos aquilo que realmente é verdadeiro no nosso coração. E por que fazer as afirmações? Né? Por que estamos trazendo isso numa mensagem de Natal? Muitas pessoas nos perguntam ainda hoje, apesar de já termos vídeos que falam sobre isso, mas a gente percebe que ainda não ficou, talvez para algumas pessoas, muito claro. Alguns clientes falam assim: eu ainda não sei o meu propósito de vida, eu ainda não encontrei minha missão nessa vida,
eu ainda não sei para que eu nasci, né? E várias frases que remetem a essa dúvida de quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, por que estou aqui. E essas frases, essas afirmativas, como eu falei, elas nos reconectam, como o próprio testemunho do Rafa, né? Fortalece, faz com que nós começamos a sentir essa partícula divina que todos temos dentro e que estamos tão afastados, né? A nossa vida material, a própria sociedade, o mundo em si, nos afasta dessa partícula divina. Propositalmente? Não. Nós temos a liberdade de nos afastar dessa partícula divina ou nos reaproximar mesmo estando nesse mundo, né, cheio de provas e de ranger de dentes, como é colocado. Quando nós fazemos as afirmativas, nós começamos a entrar em contato com o momento agora, com isso que existe agora. Porque a proposta é fazer essas afirmações 2, 3 vezes por dia, e bem concentrados nela, e no decorrer do dia, quando você lembrar, fazê-las novamente. Quando nós fazemos novamente essas afirmações, no decorrer do dia, às vezes estou lavando louça, minha mente está voando, eu lembro, opa, a afirmação. Então eu trago a minha atenção para o momento agora, para o momento presente. Trazer a nossa atenção para o momento presente faz com que nós comecemos a nos unir novamente a essa energia da vida. Porque o que é a vida? A vida é tudo o que nos rodeia. E o que é Deus? Deus está em tudo o que nos rodeia também. Então, o nosso dia a dia nos traz mensagens o tempo todo. O nosso dia a dia nos traz a energia, a força de Deus o tempo todo. Mas nós não nos damos conta. E é por isso que muitas e muitas vezes nós questionamos, né? Até você encontrar, então você se questiona. O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha meta? O que eu realmente tenho para cumprir? Né? E o que é o propósito de vida? Né? O que é ter um propósito de vida? Para algumas pessoas, eu diria que para a maioria das pessoas, o propósito de vida, ela reconhece o propósito de vida se ele for grande, se ele for algo que vai lhe dar um status, que vai lhe dar uma visibilidade, que vai lhe dar um reconhecimento de alguém. E será que isso realmente é o nosso propósito de vida? Será que isso representa um propósito de vida quando você está fazendo algo que é grande, que te mostre, que te dê reconhecimento? Então, por que as pessoas acreditam que propósito de vida tem que ser algo visível? A resposta ela é mais simples do que parece, é porque elas ainda não se encontraram. Eu falei sobre um vídeo de 1 ano já, mas é importante entender de novo, gente. Existe um propósito externo, existe um propósito interno. Mas o externo, ele sempre é secundário. O que significa isso? Se eu não encontrei quem eu sou, eu posso passar o resto da minha vida despendendo energia, dedicação, livros, vídeos, procurando algo fora. Eu não vou encontrar. Então, muitas das pessoas que nós vemos, muitas vezes, que tem destaque, que nós olhamos e dizemos, puxa, uma pessoa altamente realizadora, nossa, essa pessoa é um exemplo para nós. Muitas são pessoas que não se encontraram. E é por isso que elas continuam como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Elas ainda não sabem quem elas são. Para que você consiga trazer para o mundo exterior aquilo que nós chamamos de propósito, você só vai conseguir fazer isso quando o seu propósito interior for descoberto. E que propósito é esse? É ser. Ser é diferente de fazer. Nós podemos, por exemplo, fazer uma obra de caridade e ela vai ser muito boa, desde que eu esteja fazendo aquilo dentro de um estado de consciência correto. Porque se eu estou apenas no fazer, o ser fica secundário e o ser sempre ele é primordial. Quando nós vivemos a nossa vida numa projeção mental de que
no futuro eu vou encontrar a minha realização. E o futuro ele assume diversos nomes. Quando eu tiver um filho, quando eu tiver uma família, quando eu tiver um emprego, quando eu for reconhecido, quando eu tiver status, quando eu tiver riqueza, quando eu trocar de carro, quando a gente pode completar do jeito que quiser. Mas se nós estamos pensando, se nesse momento da nossa vida parece que é logo ali no futuro, logo depois da esquina, que eu vou encontrar o meu propósito de vida, isso significa que eu ainda não encontrei. Porque o nosso grande propósito chama-se esteja aqui, esteja presente, esteja consciente, reconheça a simplicidade da vida, reconheça a simplicidade do momento presente e permita que nesse momento simples, singular e singelo, único na sua vida, você enxergue a presença de Deus, seja através da brisa, seja através dos pássaros, seja através da chuva, seja através de um choro de criança. Porque aonde nós vemos, aonde nós ouvirmos o movimento, nós vamos descobrir que por trás disso existe Deus, porque Deus ele se oculta na própria criação. E se nós não o vemos oculto, nós não vamos encontrá-lo em movimento. Esse movimento da vida, eu diria que a vida ela é um grande milagre. E nós fomos levados a acreditar que milagres só os seres mais iluminados são capazes de realizar, como por exemplo o Mestre Jesus. Mas também o próprio Mestre Jesus dizia que tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer isso e muito mais. Então, os pequenos momentos da vida, desde o momento em que você acorda até a hora que você vai dormir, são permeados de pequenos milagres. Mas esses milagres só são visíveis para quem realmente quer ver. Então são os sinais. Quantas vezes nós reclamamos das coisas que estão acontecendo? Porque não estamos presentes, porque não estamos ainda conectados a nós mesmos, porque nós ainda não entendemos que a nossa grande missão é simplesmente estar vivo, é simplesmente saber quem você é. E você quer coisa mais complexa do que saber quem você é? Muito mais do que criar grandes tecnologias, muito mais do que ser uma pessoa reconhecida mundialmente, saber quem você é a amplitude do conhecimento. E é só assim que nós vamos estar cumprindo com a nossa missão. Algumas pessoas, provavelmente sim, a missão delas também sejam trazer questões revolucionárias, trazer tecnologias que vão auxiliar a humanidade em geral. Mas isso não quer dizer que todas tenham que ser reconhecidas mundialmente ou muito bem vistas na sociedade para estar cumprindo a sua própria missão. Porque nós podemos ter, muitas vezes, um gari que está ali limpando a rua que algumas pessoas sujaram. Ele pode ter muito mais consciência de quem ele é do que um presidente da república, do que uma pessoa que se diz um mestre ou um iluminado e que na verdade ela ainda não tem tanto grau de conhecimento sobre si mesma. É claro que não cabe a nós julgar quem tem ou quem não tem esse grau. O que nós queremos passar é que você que está na dúvida de qual é o seu propósito de vida, de qual é a sua missão e que isso está te incomodando, porque nós conhecemos muitas pessoas que essa questão incomoda muito, que ela não vai ser feliz enquanto ela não descobrir essa resposta. Então o que nós queremos dar para você é a chave para abrir a porta e encontrar a sua resposta. E a chave é: apenas seja você. Apenas esteja presente em você, porque quando nós queremos uma missão, o próprio nome já diz, né, missão, para termos reconhecimento, para sermos aprovados, é porque nós não nos aprovamos e é porque nós não nos reconhecemos. Então nós buscamos isso fora. E buscando fora, nós não vamos encontrar. Se você busca uma missão de vida, por exemplo, para que você tenha um bom salário,
para que você enriqueça. Talvez isso aconteça, talvez não. Então, são coisas que não são sinônimos, tá? Porque uma coisa é aquilo que nós vemos, é a linha horizontal das pessoas, que é aquilo que nós percebemos com os olhos. A outra, completamente distinta, é a linha vertical, que é aquilo que nós percebemos através das suas obras e através do nosso coração. Então a gente realmente jamais pode dizer que uma pessoa está cumprindo com a sua missão de vida por aquilo que ela conta para nós, ou por aquilo que de alguma maneira ela mostra para nós. Tá? A missão de vida, ela está nos pequenos detalhes. Então se você, por exemplo, é um pai de família, você quer exercer agora, nesse exato momento, a sua missão de vida? Seja um bom pai de família. Quando você estiver com os seus filhos, esteja com eles, de corpo, de mente e de espírito. Ouça o que eles têm para dizer para você. Tá? Hoje em dia está muito comum, né? As pessoas sentam na mesa e elas já estão ali com os brinquedinhos eletrônicos delas. Elas não sabem mais viver sem isso, elas estão se tornando impessoais. Esteja lá. Se uma pessoa no seu ambiente de trabalho tem uma informação para te trazer, pessoal ou profissional, não importa. Esteja ali. Ouça. Naquele momento, seja a atenção, o observador, aquele que apenas está lá e observa e ouve. Se você tem a sua companheira, o seu cônjuge, e vocês têm momentos juntos, esteja presente, observe, permita que as pessoas sejam quem elas quiserem, permita que elas sejam quem elas são. Dê permissão para que a vida se expresse. Isso é o que nós chamamos de ser o observador da vida. E o que é ser o observador da vida? O que é estar presente? Hoje nós estávamos conversando sobre esse tema e essa pergunta para mim ficou muito forte. Como explicar com palavras o que é estar presente? Porque pra gente demorou esse entendimento por falta de maturidade, por falta de conhecimento interno. E hoje é simples, é como eu dizer, estou indo beber um copo d'água. Todo mundo sabe como é simples. Então ser um observador da vida, estar presente, mais do que tudo, é você não se identificar com as coisas que acontecem na sua vida. E o que é não se identificar? Não se identificar é você não se envolver emocionalmente com as coisas que acontecem. Porque como que nós aprendemos a fazer, né? Nós aprendemos que quando alguém briga comigo ou me olha de cara feia, eu devo reagir. Mesmo que ninguém tenha me falado isso, mas é assim que eu aprendi. A gente escuta conversas paralelas, muitas vezes, observem vocês mesmos, na sala do lado, de colegas, de pessoas, e a nossa mente já está reagindo com zum, zum, zum. Já começa a criar uma história, né? Então, nós aprendemos a reagir às coisas. E quando nós reagimos às coisas, nós não estamos permitindo que as coisas sejam. Quando nós reagimos a uma cara feia, nós não estamos permitindo que aquela pessoa tenha o direito de ter cara feia. Porque ela pode estar num dia ruim e que não tenha nada a ver comigo. Mas dentro de mim, a minha autoconsideração já traz um pensamento e diz: o que será que eu fiz que a pessoa não gostou? Eu já trago pra mim, sendo que a história nem é comigo. E mesmo que seja, nós temos algo que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele existe para nós fazermos escolhas. Nós não somos obrigados a reagir perante as coisas. Nós temos escolha de me envolver emocionalmente, me identificar com a situação e permitir que a minha emoção venha à tona e eu vou ter uma reação, ou eu posso ter a escolha de observar a situação, compreender o que está acontecendo e me manter sem reagir. Observar o que se passa comigo. Nossa, a cara feia do meu chefe desperta medo em mim. Será que ele não gosta de mim? Esse é o pensamento que passou aqui. Será que ele está querendo me mandar embora? É por isso que ele está de cara feia? E é só uma novela mexicana que nós criamos
e que na verdade não tem sentido. Se formos sair da cena e só observar, acaba se tornando até algo meio ridículo o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Então, quando a gente diz esteja atento, esteja ali, no momento em que está acontecendo agora, você está ouvindo, esteja aí. Se você não tem tempo agora, então escute isso em um momento em que você tenha tempo para você estar aí, prestando atenção. Isso é não se identificar, é permitir que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes nós não temos o tal da bola de cristal, nós não sabemos o porquê que as coisas estão acontecendo. Se eu resisto, eu sofro. Se eu resisto, eu mantenho o meu medo. E se eu mantenho o meu medo, eu me apego às coisas que eu acredito, às coisas que eu estou sentindo. E aí eu preciso provar que eu estou certa. Então veja como é uma bolinha de neve, é uma coisinha que leva a outra, e que no fim eu estou sofrendo e eu não estou agora. Eu estou buscando lá na frente um motivo que vai me trazer a felicidade e a paz que eu busco. Porque é só isso que buscamos. Felicidade, paz, harmonia, cada um da sua forma. Mas isso não se encontra fora, se encontra dentro. Então quando permitimos que as coisas aconteçam, mesmo que pareça, entre aspas, ser algo errado, ou no momento errado, mas se está acontecendo, é porque precisa acontecer. É porque tem que acontecer. Se eu permito isso, eu compreendo isso. Ah, então tá. Então se está acontecendo isso, se atrasou determinada... Eu estava programado para algo e aquilo atrasou. Eu não vou reagir. Eu vou buscar o que aconteceu, mas eu permito. Você se alinha com o movimento da vida. Isso, e você dança. Então a vida é uma grande música. É uma orquestra tocando. Você pode resistir a essa música e dizer que você não sabe dançar, que você não quer, que você não está bem. Ou você pode entrar na música, você pode dançar, você pode se divertir. E se divertir, eu quero dizer assim, estar em paz, estar bem, mesmo nos momentos que pareçam ser mais turbulentos. Porque você percebe que tudo lhe traz um aprendizado, que tudo está sendo um sinal, que tudo está sendo uma conversa de Deus com você. Que no fundo é Deus mesmo. Então, qual é o nosso propósito da vida? A gente poderia dizer que nós, como partículas da divindade, nós estamos aprendendo a nos reconhecer em toda a divindade, em toda a criação. Então, quando a gente sente o vento passar, nós estamos vendo uma parte nossa, só que num outro nível de consciência. Quando a gente cuida de um gato, de um cachorro, quando planta uma árvore, quando sente a chuva, são frações, são partículas nossas mesmas. Então, por que a gente resiste? Tá? Bom, quando a gente percebe, quando a gente tem essa percepção da vida, o nosso sofrimento ele começa a se desmanchar, como que por encanto. Por quê? Para que serve o sofrimento? A gente tem aí uma série de vídeos falando sobre o sofrimento. O sofrimento ele serve para que a nossa consciência desperte. É para isso que ele está aí. Enquanto existe sofrimento, ainda existe resistência ao momento presente. Enquanto eu resisto, eu não aceito. Quando eu não aceito, eu sofro. Então a gente volta no círculo vicioso. Então o sofrimento serve para quê? Para você acordar. E ele só é necessário na sua vida até que você perceba que ele não é mais necessário. Quando nós chegamos nesse ponto, então de novo nós estamos com o nosso livre-arbítrio, ele nos dá duas opções. Se eu já conheço o caminho da luz, que tal se eu me tornasse agora, ao invés de um fardo para a vida, num aliviador? Então aí a gente tem, novamente, as escolhas. Nós podemos nos tornar um aliviador do peso da humanidade, ou nós podemos continuar nos comportando como cobradores, que era o que a gente fazia até agora. Quando eu me apego nas pessoas e nas situações, eu estou cobrando que elas sejam do meu jeito. Quando eu faço uma ceninha de criança, chorando, gritando, com raiva, por causa das situações que me acontecem, eu estou cobrando que as coisas sejam do meu jeito, e não do jeito que elas têm que ser. Então eu estou me sentindo muito importante, de novo a autoimportância, acreditando que as coisas têm que ser do meu jeito,
E as coisas sempre são do jeito que a sabedoria e a inteligência divina providenciam. Então a gente para de querer controlar as situações e cobrar da divindade que ela seja como eu quero. E a gente acaba encontrando dentro de nós a generosidade. A generosidade faz parte desse crescimento. Ela não brota de uma hora para outra. É um caminho. E esse caminho vem quando a gente decide ser aliviador. Que o próprio nome já diz, alivia a dor. Porque cobradores todos nós sabemos ser. Todos nós somos cobradores desde pequenos. Nós choramos quando queremos algo, nós gritamos quando não queremos, nós nos sentimos quando o outro não está bem com a gente. Cobrador todos nós somos. Quando julgamos, quando criticamos, quando rotulamos, quando exigimos as coisas da nossa forma, por medo, né? Porque nós fazemos tudo isso por medo de não ter a minha vontade aceita, a minha personalidade reconhecida. Os meus desejos, as minhas carências, a minha riqueza, né? O meu. Né? E aí a gente vê o ego. Agora, quando nós começamos a entender que nós não precisamos nos apegar a tudo isso, que nós não vamos deixar de existir se eu abrir mão, porque o grande medo é deixar de existir. Se eu deixar de falar o que eu gosto e o que eu não gosto, as pessoas vão deixar de me respeitar. Já ouvi muito isso. E já pensei muito isso também. E não é verdade. É uma grande ilusão, é uma grande mentira. Porque a minha verdade e o meu reconhecimento é eu comigo mesmo. E não o outro comigo. Então, quando você começa a entender que você pode deixar de rotular, de criticar, de julgar e de se apegar às suas, entre aspas, verdades, você começa a ser generoso. Porque você começa a permitir que o outro seja e faça como ele quer, claro que com consciência, mas você começa a doar. Você começa a perceber que quando a gente dá, é tão bom quando a gente recebe. Que doar é muito prazeroso, é muito gratificante. E doar eu quero dizer assim, não apenas dinheiro. Às vezes a pessoa pensa em doação, já pensa em dinheiro. Também pode ser. Mas doar seu tempo, doar seu ombro, doar o seu ouvido, doar uma palavra. Doar. Isso dá espaço, gente, para entender algo que eu acho fantástico. Porque o nosso mundo, ele nos condiciona a ver a nossa felicidade no outro, naquilo que eu tenho, naquilo que as pessoas veem a meu respeito, naquilo que eu posso exibir e naquilo que eu posso construir. E nós não percebemos que nós estamos utilizando a sociedade, o próximo, os bens, todo esse sistema de ilusões que nós estamos acostumados, como uma forma de ter poder. Então nós tiramos poder das pessoas quando nós empurramos um produto para ela, quando nós empurramos uma verdade, quando nós tentamos exercer poder sobre o próximo. Na verdade, o que nós queremos é nos auto-enaltecer. Tá? Hoje em dia se fala muito, na nossa área, por exemplo, que era terapêutica, a gente escuta muitas pessoas falando em persuasão. E eu costumo entender que a persuasão é só uma forma delicada de você passar 171 na orelha da outra pessoa. É quando você passa pelas barreiras do consciente dela para ter o poder de decidir por ela. Isso é tão pequeno, que não merece nem qualificativo mais inferior do que esse. Quando nós entramos na generosidade, nós começamos a trazer essa energia, essa capacidade, as palavras, a consciência da fonte única, do infinito, que tem incontáveis nomes, da verdade sobre várias vestimentas. E a gente começa a se abastecer daquilo que é verdade. Não só a minha verdade, não as minhas crenças, mas daquilo que é a verdade acima de tudo. E aí a gente consegue ter a capacidade de doar cada vez mais. Chegar nesse ponto não é algo milagroso. Não é algo para iluminados.
não é algo para muito tempo. Isso é o natural, é como aprender a andar, é como aprender a falar, é como aprender a se vestir sozinho. Saber quem você é uma etapa da vida. E essa é a grande etapa dessa vida. É um momento, é como se fosse um novo despertar, um novo nascimento. Então, quando você pega todo esse pacote de informações e coloca em prática, em pouco tempo você percebe como é simples e que você sofria à toa por não saber. Portanto, nosso grande presente de Natal, talvez para vocês, não se preocupem com a grande missão da vida de vocês, porque ela não está fora. Antigamente se falava da busca do Graal, encontrar o Graal. E muitos cavaleiros saíam realmente em busca do Santo Graal, daquele tesouro físico. O Santo Graal está dentro de cada um de nós. E a hora que você começa a olhar para si, a entender quem você é, você começa a se aproximar desse grande tesouro, que nada mais é que se reconectar com você mesmo, com o seu espírito, que nada mais é do que você compreender o porquê você está vivo aqui, que também está relacionado à vida material, mas que muito mais do que isso, e que vem em primeiro lugar, é você estar relacionado com você mesmo e com o grande universo, com essa energia que permeia tudo e que é a verdadeira sabedoria e que é a verdade universal. Bem, eu acho que a gente encerra por aqui então. Desejando o nosso muito obrigado a você que escutou o nosso tema. O nosso muito obrigado aos nossos clientes, que são os nossos professores. A nossa gratidão a todos aqueles que conseguem sentir essas palavras no coração e que nos dão a oportunidade de transformá-los com isso. Eu não vou nem citar os nomes de todos eles, porque seriam muitos. Mas, desejando, por fim, que o ano de 2016 seja muito abençoado a todos aqueles que nos ouvem. Até a próxima. Namastê.